beleza? Olha, para você que não me conhece, eu sou o Mestre Pulmão. Para você que já me conhece, né, que me segue no Facebook, que me segue lá no canal Pulmão Senzala, esse vídeo aqui é um vídeo que talvez, não, com certeza você já passou por essa experiência ou conhece alguém que está passando por essa experiência, por esse momento da vida. Então, preste atenção no vídeo, hein? É você mesmo também. É bom para você porque depois fala que não sabia. Olha, o aluno chega na terceira graduação, estou dando um exemplo, metáforas, hein, gente? E ele vem me procurar. Fala, mestre, eu quero trabalhar com a capoeira. Aí a primeira coisa que eu falo para o aluno é, por quê? Por que você quer trabalhar com a capoeira agora? Você tá tão novo, cara, tá na terceira graduação, por que você não continua treinando? Você não pode fazer isso agora. Mestre, eu preciso, eu quero, porque aí eu vou ganhar dinheiro, eu vou poder continuar na capoeira. Você já ouviu isso? Não é? Eu vou poder continuar na capoeira, vai ser melhor, vai ser não sei o quê, eu vou representar seu trabalho, vou te dar uma força. Aí a gente separa. Primeiro, não vai me dar força nenhuma. Não existe essa de me dar força, Deus me dá força, né? Segundo, você vai começar a trabalhar com a capoeira numa graduação tão baixa, vai me trazer tanto problema, vai trazer problema para você, porque eu vou exigir tanto de você que você não vai conseguir. Porque todas as vezes que você não vem treinar agora, eu compreendo, eu acho, pô, tudo bem, é o aluno, tá pagando, tá treinando, não veio treinar, não veio treinar. Agora, se você começar a dar aula, eu vou exigir que você esteja sempre no treino. Se você treina 2 vezes por semana, eu vou exigir que você treine 4. Se você está tocando uma vez o berimbau, eu vou exigir que você toque 6 vezes mais. Tudo que todo mundo faz normal, você vai fazer o triplo. Vai ser tanta responsabilidade que no final você não vai aguentar, você vai me achar chato, você vai querer parar de capoeira. Eu acho que é melhor você continuar treinando. Aí o aluno, lógico, como qualquer criança que te pede alguma coisa sem saber o que isso vai acarretar para ela, fica chateado, o aluno também fica chateado. E acha que eu sou uma pessoa muito rígida, porque eu quero deixar o aluno dar aula só a partir de uma certa graduação. Dito isso, vamos às origens dos problemas. Quando o aluno começa a dar aula muito cedo, ele começa a ganhar experiência da vida muito cedo também. Né? Começa a passar por problemas, começa a passar por dificuldades que de repente ele não iria passar se ele esperasse mais um pouco, mas ele precisou daquela aula naquele momento, então ele começa a adquirir problemas para ele. O que isso tem a ver? Tem a ver que ele, depois de uns 3 anos que ele está dando aula já, ele já está se achando com uma experiência gigante, que ele já está antigo, porque ele já passou por tanta coisa. E aí vem aquela parte que eu falei num outro vídeo. O aluno para de treinar. Por que ele para de treinar? Porque ele começa dando aula 2 vezes na semana, né? Para ajudar. Isso é uma coisa para ajudar na capoeira, tal, para ganhar um dinheirinho. Daqui a pouco ele começa dando 3 aulas. Daqui a pouco ele começa dando 4, daqui a pouco ele está dando 7, daqui a pouco ele não vai mais no seu treino, ele só dá aula. E aí, se você perguntar para ele, pô, tô na atividade. Tá na atividade do quê? De dar aula? E cadê? Você está aprendendo aonde? Uma das regras que eu coloco dentro do meu trabalho, não é obrigado para ninguém colocar isso, é o meu aluno, seja ele qualquer graduação, ele só pode dar aula a partir do momento que ele está treinando. Não estou treinando, estou dando aula. Não existe aqui. No meu trabalho, no pulmão, tá? No pulmão, no mestre pulmão. O aluno quer dar aula, ele tem que treinar. Parou de treinar, para de dar aula. Seja qualquer graduação, seja ele professor, contramestre, qualquer graduação. Aqui na ABP funciona assim. Não sei como funciona aí para você, mas quando a gente deixa, por que eu boto isso? Porque quando a gente deixa, o aluno ele começa assim, né? Vou dar aula aqui, vou dar aula ali, aí daqui a pouco ele só está dando aula. E lógico que ele só está dando aula, ele vai em algum evento, quando ele vai nos outros lugares e tal, ele já se acha o cara. Dentro dele ele já é o mestre, que ele ainda não é. E como eu falei no vídeo passado, nem nós que somos mestres, pelo menos da minha época, o pessoal, minha galera da minha época, tem condições de ir para algum lugar ficar sentado olhando a banda passar. Nós estamos aqui para fazer acontecer, né? Para treinar, para dar aula, para fazer as atividades, para estar puxando à frente, para estar dando um exemplo.
Mas essa galera, quando começa cedo demais e que às vezes foge do nosso controle, né, como um todo, da gente estar ali puxando o cara para treinar, para fazer as coisas, ele começa a se colocar numa posição de mestre, né, de dono de trabalho, que aí o cara já tem um grupo e aí ele já acha que tem uma voz ativa para fazer alguma coisa, mas tudo isso acontece pelo distanciamento dele dos treinos. Ele fica longe do treino, começa a ter ideias próprias sobre coisas que não tem nada a ver, se afasta da realidade e cria uma fantasia paralela. E aí, você já sabe, né? Não dá certo.